Olha ao seu redor. Que padrões você vê? As nervuras de uma folha, os galhos de uma árvore, a espiral de uma concha. A natureza é cheia de padrões que se repetem sem parar. Mas alguns padrões são mais complexos do que outros. Alguns parecem se estender infinitamente. Esses são os padrões da geometria fractal. Fractais são formas com detalhes infinitos, né? Eles são autossemelhantes, o que significa que suas partes se parecem com o todo. Imagine uma samambaia. Cada folha da samambaia se parece com uma versão menor da planta inteira. Isso é a geometria fractal em ação. O mundo dos fractais é estranho e belo. É um mundo onde a matemática e a arte se encontram. É um mundo que pode nos ajudar a entender a complexidade do universo. Preparado para explorar o mundo dos fractais? Vamos começar. Imagine o litoral brasileiro. Você pode ver a curva da costa à distância. Mas, à medida que se aproxima, começa a haver mais detalhes. Existem baías e enseadas, rochas e pedrinhas. E se você pudesse ampliar ainda mais, veria ainda mais detalhes, até os grãos de areia. Essa é a essência de um fractal autossemelhança em diferentes escalas. Não importa o quanto você amplie ou reduza, o padrão permanece o mesmo. Uma pequena parte de um fractal se parece com o todo. Essa propriedade de autossemelhança é o que torna os fractais tão fascinantes. É também o que os torna tão úteis para entender sistemas complexos. Pense no sistema circulatório humano. Os maiores vasos sanguíneos se ramificam em vasos cada vez menores, até os capilares. Esse padrão de ramificação é fratal e é o que permite que o sangue chegue a todas as células do corpo. Fractais estão por toda parte na natureza, se você souber onde procurar. Observe um floco de neve. Cada braço do floco de neve é uma versão menor do floco de neve inteiro. E se você ampliasse um dos braços, veria ainda mais ramificações, cada uma réplica em miniatura do original. E você aí achando que a princesa Elsa do Frozen não tinha nada a ver com matemática? Preciso parar com essas ironias, é? Voltando a falar do nosso tema, as árvores são outro ótimo exemplo de fractais na natureza. O tronco de uma árvore se ramifica em galhos menores, que por sua vez se ramificam em galhos ainda menores. Esse padrão continua até chegar aos menores galhos. Os rios também costumam seguir padrões fractais. Os afluentes de um rio desaguam no canal principal, e esses afluentes têm seus próprios afluentes. Isso cria uma rede complexa e ramificada que é notavelmente semelhante em diferentes escalas. Um spoiler. Geralmente, os modelos matemáticos associados aos fractais são funções exponenciais. Se ligue nessa dica, pois ela é bem frequente em questões do Enem, por exemplo. Pense, por exemplo, nos afluentes do rio Amazonas. Fractais não são encontrados apenas na natureza. Os matemáticos descobriram um mundo inteiro de fractais que existem apenas no reino dos números. Um dos fractais matemáticos mais famosos é o conjunto de Mandelbrot. O conjunto de Mandelbrot é criado aplicando repetidamente uma equação matemática simples a um conjunto de números. O resultado é uma imagem incrivelmente bela e infinitamente complexa. Outro fractal matemático famoso é o conjunto de Julia. Os conjuntos de Julia são semelhantes ao conjunto de Mandelbrot, mas são criados usando uma equação ligeiramente diferente. Cada conjunto de Julia é único e frequentemente apresenta formas orgânicas e espiraladas. Fractais e caos. Encontrando ordem na aleatoriedade. Fractais também estão intimamente conectados à teoria do caos. A teoria do caos é o estudo de sistemas que são altamente sensíveis às condições iniciais. Existem algumas literaturas sobre esse tema, a internet está repleta delas. Explicando de uma maneira mais compreensível, mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais pode levar a resultados drasticamente diferentes. O clima é um exemplo clássico de um sistema caótico. Uma pequena mudança
na temperatura ou na velocidade do vento pode ter um grande impacto se vai chover ou fazer sol. Já deu para perceber que previsão do tempo tem fundamentação matemática, né? Fractais frequentemente emergem em sistemas caóticos. Isso porque os fractais são muito bons em descrever a complexidade. Eles podem capturar os padrões intrincados que surgem mesmo das regras mais simples. Fractais nos mercados financeiros, decodificando o comportamento do mercado. Acredite ou não, a geometria fractal também pode ser usada para entender o mercado de ações. O mercado de ações pode parecer aleatório e imprevisível, mas por baixo da superfície existem padrões em jogo. E alguns desses padrões são fractais. Por exemplo, se você observar um gráfico de preços de ações ao longo do tempo, verá que existem períodos de tendências de alta e de baixa. Mas, dentro dessas tendências, existem tendências de alta e de baixa menores. E dentro dessas, ainda menores. Esse padrão autossemelhante é uma marca registrada dos fractais. Os operadores usam fractais para identificar potenciais pontos de inflexão no mercado. Eles procuram padrões que se repetem em diferentes escalas de tempo. Ao entender esses padrões, os operadores podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar e vender. Dimensões fractais, medindo complexidade e irregularidade. Como medimos a fractalidade de um objeto? Uma maneira é calcular sua dimensão fractal. Ao contrário das dimensões tradicionais, comprimento, largura, altura, que são números inteiros, as dimensões fractais podem ser frações. Uma linha reta tem uma dimensão de 1, um quadrado tem uma dimensão de 2. Mas um fractal, como o litoral que discutimos anteriormente, tem uma dimensão que fica em algum lugar entre os dois. Quanto mais irregular e complexo for um fractal, maior será sua dimensão fractal. Por exemplo, um litoral com muitas curvas e voltas terá uma dimensão fractal maior do que um litoral relativamente liso. Além dos mercados fractais em outras áreas. Fractais não são apenas uma curiosidade matemática, eles têm aplicações em uma ampla gama de campos, da medicina à engenharia e à arte. Na medicina, os fractais são usados para estudar a estrutura dos pulmões, o sistema circulatório e até tumores cancerosos. Os engenheiros usam fractais para projetar antenas, criar materiais mais fortes e leves e melhorar a eficiência dos painéis solares. E os artistas há muito se inspiram na beleza e complexidade dos fractais. Dos padrões espiralados na Noite Estrelada de Van Gogh aos desenhos intrincados da arte islâmica, os fractais podem ser encontrados em toda a história da arte. O fascínio duradouro dos fractais. Os fractais nos oferecem uma nova maneira de ver o mundo. Eles revelam a ordem oculta em sistemas aparentemente aleatórios. Eles nos mostram que a complexidade pode surgir de regras simples. O estudo dos fractais é uma jornada ao coração da complexidade. É uma jornada que nos leva do menor átomo à maior galáxia, das profundezas do oceano aos confins do espaço. E é uma jornada repleta de maravilhas, beleza e infinitas possibilidades.